E aí galera, tudo certo? Olha, bora começar aqui com a nossa primeira aulinha dessa quarentena. A gente vai falar sobre a parte de deslocamento. Algumas turmas já viram, outras não, então para nivelar todo mundo, vamos chegar nesse conteúdo. Ó, a gente vai se preocupar com a parte do cálculo. E a fórmula é simplesmente essa daqui. Deslocamento é você se deslocar. Você vai sair de um canto e vai chegar até outro canto. Ou seja, você vai sair de uma posição e chegar até uma outra posição. Sendo o ponto de onde você saiu a posição inicial e para onde você vai é a sua posição final. Então isso é deslocamento. Você vai analisar o ponto que você saiu, ó, o início do seu movimento. No deslocamento, eu não vou me preocupar com o caminho que você percorreu. Você pode ter feito todo esse caminho aqui para chegar até esse outro ponto. Eu não vou me preocupar com o caminho que você percorreu. Eu vou me preocupar apenas com o ponto que você saiu, que foi aqui, e o ponto que você chegou, que foi aqui. É a única coisa que eu vou me preocupar para fazer o cálculo. Preciso saber o início e o final para me saber a tua variação de espaço. Vamos fazer aqui uma análisezinha de alguns pontos. Posição está relacionada a onde o móvel está no momento em que está sendo analisado. Por exemplo, quilômetro 50 da BR. Acho que vocês já pararam para observar a plaquinha que tem marcando a quilometragem daquela BR. Não é o de velocidade, é o da quilometragem. Você vai ouvir uma notícia, no quilômetro 30 da BR tal, no quilômetro 60, na altura do quilômetro 60 da PE tal. Então é isso que a gente está trabalhando, posição. O deslocamento escalar é a diferença entre os pontos finais e iniciais de um espaço, de uma trajetória. A gente não vai confundir distância percorrida com deslocamento. A gente vai fazer uma análise agora da diferença entre as duas. Qual será a distância percorrida e o deslocamento da figura abaixo, sabendo que o móvel sai da posição A e termina o seu movimento na posição D. Ó, o móvel sai dessa posição A e ele vai A, B, C e termina aqui na posição D. Observe o que a gente vai fazer aqui. O que a gente vai fazer aqui? A distância percorrida é o meu todo. Foi a distância que eu percorri efetivamente. Foi o tanto que eu realmente andei. Então, ó, do ponto A ao ponto B, eu andei quantos metros? 10. Do ponto B ao ponto C, eu andei quantos metros? 5. E do ponto C ao ponto D, eu andei quantos metros? Mais 5. Então, a minha distância percorrida vai ser a soma de todas essas partes aqui. Vai ser o 10 mais 5 mais 5. Ou seja, a minha distância percorrida foi 20. Desculpa a letra feia, o número feio, mas é a internet. Agora, deslocamento. O que eu vou analisar? Apenas o ponto de onde eu saí. Eu saí de onde? Do ponto A. Então, aqui. E cheguei em que ponto? No ponto D. Não é isso? Deslocamento. Se lembra sempre. Deslocamento. Eu vou analisar apenas o ponto de onde eu saio e o ponto onde eu chego. Eu não vou me preocupar com o tanto que eu andei. Eu apenas vou analisar o ponto de onde eu saio e o ponto onde eu chego.
O que vai analisar o todo é distância percorrida. Então, se atentem a isso. A diferença entre as duas é essa. Então, deslocamento de A até D é essa linha reta aqui, que ela mede quanto? 7 metros, certo? Distância percorrida é o todo, 20 metros. Deslocamento, ponto inicial, ponto final, 7 metros. Tranquilo? Ó, vamos para um primeiro exemplo. Um móvel sai da posição inicial 60 km de uma rodovia e ele se movimentou até a posição 110 km. Qual foi seu deslocamento? Vamos fazer esse cálculozinho numa folhinha e a gente já volta para o slide. Vamos responder a questãozinha aqui. O que ela nos diz? A posição inicial do móvel é 60 e a posição final do móvel é 110. Então vamos colocar essas informações aqui nessa fórmula. Quem eu quero saber é o ΔS. Qual foi minha posição final? 110. Então eu coloco aqui 110 km. Menos da fórmula. Ó. Quem é minha posição inicial? 60. Então coloco 60 aqui. Esse cálculo bem difícil. 110 menos 60, você tem quanto? Tem 50, concordam comigo? Então a resposta desse exemplo é 50 km. É o deslocamento do móvel. Exemplo 2. Um móvel encontra-se na posição 0 km de uma pista. Após um dado tempo em movimento, o móvel estará na posição 60 km. Depois de mais um período de tempo, o móvel ele vai chegar na posição 50. Observe, eu estava em 0, fui para 60 e voltei para 50. Qual foi seu deslocamento e a sua distância percorrida? Vamos analisar fazendo um cálculo na folhinha? Nesse segundo exemplo, a gente vai resolver como? Ó, observe, ele tinha uma posição inicial, ele teve uma parada e ele retornou para a posição 50. Eu quero saber qual foi seu deslocamento e sua distância percorrida. Então, primeiro, eu vou descobrir o deslocamento. Deslocamento é colocar na fórmula aqui. Variação do espaço é você pegar a posição final, ou seja, ele parou o movimento aonde? Em 50. Então você coloca o 50 aqui. Menos, qual foi a posição inicial? 0. Coloco o 0 aqui. Então, meu deslocamento, 50 menos 0, 50 km. Certo. Vamos fazer agora a distância percorrida. Como é que a gente faz? Observe, ele estava numa posição inicial, foi até essa parada, da parada ele foi para a posição final. Então observe, são dois momentos, da posição inicial até a parada, da parada até a posição final. Então, ó, primeiro momento, né? Por aqui a gente resolve. No primeiro momento, ele estava aqui, foi para cá. Posição inicial. Nesse momento, posição final. Concordam comigo? Não é a parada do primeiro momento? Então é aqui. 60 menos 0. Então, da primeira aqui, foi 60 km. Vamos ver o segundo momento? Do segundo momento ele estava onde? Ele não estava na parada? Da parada ele foi para posição final. Aqui. Então, ó. Observe aqui o que eu vou fazer, certo? Posição final é onde? Não foi no 50? Então você bota 50. Menos da fórmula. Onde foi que ele saiu? Não foi da parada agora? Então bote aqui o 60. Fazendo esse cálculo aqui, 50 menos 60,
minha parte negativa é maior, né? Então eu vou ficar devendo 10, certo? Como é que eu faço o cálculo de distância percorrida? Eu vou juntar os dois. Agora, como é que eu junto os dois? Eu não vou considerar essa parte aqui sendo negativa. Eu vou considerar ela positiva. Então, vai ser 60 mais 10, 70 quilômetros, certo? Qualquer dúvida já sabe. Exemplo 3. Um móvel sai da origem. Ó, um grande detalhe. Toda vez que uma questão comentar a palavra origem, ele está dizendo que é o zero de tudo. A origem, o zero. Viu? Então, o móvel sai da origem, ou seja, 0 metros, movimenta-se até a posição 100 metros e retorna para a sua origem, ou seja, retornou para a sua origem e retornou para o zero. Qual foi seu deslocamento e sua distância percorrida? Vamos fazer o cálculo das duas? Então, segue a folhinha. Vamos lá para esse exemplo aqui. Ele diz que o móvel saiu de 0 metros, foi até 100 e retornou para zero. Qual foi seu deslocamento? Deslocamento é aquele que você pega apenas posição final e posição inicial, onde ele iniciou o movimento e onde ele terminou o movimento. Ele iniciou onde? Em 0. Ele terminou onde? Em 0. Opa! Concordam que vai ser 0 menos 0? Então, para a física, não houve deslocamento. O que foi que houve? Distância percorrida. Observe. Estava no 0, foi até 100 e do 100 voltou até 0. Observe que são dois momentos. Eu vou até o 100 e depois eu volto até o 0. Dois momentos. Então, vamos fazer o cálculo aqui. Ó. Final menos inicial do primeiro momento. Primeiro momento é onde? Daqui para cá. Final menos inicial. Ou seja, é 100 menos 0. Então, desse primeiro momento, ele andou 100 metros. 100 menos 0 é 100. Do segundo momento, ele estava aqui no 100 e foi para 0, né? Então, bora lá. Nesse caso agora, posição inicial e posição final, né? Então, 0 menos 100. Ó. 0 menos 100, eu ainda fico devendo 100. Para o cálculo de distância percorrida, eu só utilizo um número positivo. Aqui já está positivo, mas aqui está negativo. Mas a gente vai utilizar ele positivo para a distância percorrida. Então, vai ser 100 mais 100. Ou seja, eu andei 200 metros. Se eu fui de 0 até 100, eu andei 100 metros. Se eu fui de 100 até 0, eu andei mais 100 metros. É essa a lógica, certo? Exemplo 4. Um móvel sai da posição 30 km, vai até a posição 80 e faz um retorno voltando até a posição 20. Qual foi seu deslocamento? Observe, ele só quer aqui o deslocamento. Ele não quer nada mais do que o deslocamento. Então vamos ver como é que a gente faz esse cálculo na folhinha? Vamos para o último exemplo. O que diz o último exemplo? Um móvel sai do quilômetro 30, vai até o 80 e volta para o 20. Observe, nessa questão ele só quer saber o que? Deslocamento. Deslocamento é só botar nessa fórmula aqui. Bem simples, bem rápido. Deslocamento eu só vou considerar o início e o final. Distância que eu faço aquela parte de momentos. Mas deslocamento eu só vejo de onde ele iniciou e onde ele parou. Então bora lá. Qual foi a final? Não foi 20? Coloque o 20. Menos, qual foi a inicial? 30. Bote o 30. Ó. Tenho 20, mas eu devo 30, eu fico devendo ainda 10. Mas, professor, pode ficar negativo deslocamento
Pode sim. Porque ele está dizendo o quê? Que ele voltou 10 metros. Distância percorrida, a gente utiliza o positivo. Deslocamento, se der negativo, pode deixar negativo, que a resposta vai ser ela. Beleza? Pronto, galerinha, é isso. Essa é a nossa aula de hoje. Vou deixar umas questões para vocês responderem e me enviarem, tá certo? Então, até a próxima.